Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas. E nós já chegamos na lição de número 5. E estamos no capítulo 4. Se Deus quiser, nós estaremos terminando a leitura daqui a pouco, com maior tranquilidade, a respeito dessa carta importantíssima para nós hoje, importantíssima para a Igreja do Senhor Jesus atualmente. Essa carta é uma carta atualíssima. Ela não está ultrapassada, muito pelo contrário. E agora nós vamos entrar no capítulo 4, a partir do versículo 8. E nós vamos aqui fazer a leitura, nós fomos até o 7. Agora vamos fazer a leitura Gálatas capítulo 4. Se você tem a palavra, quiser abrir conosco, por favor, pegue a sua Bíblia aí, 4, a partir do versículo 8. Se você não tem, fica tranquilo, que nós vamos fazer essa leitura com toda a tranquilidade, para que você, e vamos conversar um pouco a respeito desses versículos, o que Paulo tem nos falado nessas semanas todas que nós estamos aqui na EBI. Diz assim a palavra: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para conosco. Então esses 3 versículos, irmãos, dando prosseguimento ao que Paulo estava falando, chamando a atenção da igreja, que estavam chegando pessoas, os chamados judaizantes, pessoas que viviam no judaísmo e queriam colocar dentro da igreja de Jesus as práticas judaicas. Paulo, durante tudo aquilo desse capítulo que nós temos estudado, ele tem apresentado a importância de não se abrir mão do verdadeiro evangelho, cujo verdadeiro evangelho ele, Paulo, anunciou aos Gálatas. Essa igreja foi formada pela ministração da palavra por ele. E quando ele recebe a informação de que tem pessoas trazendo práticas judaicas para dentro da igreja, práticas essas que já não tinham mais razão de ser, porque nós já temos falado aqui anteriormente que a lei foi dada a Moisés, ela teve um prazo de validade. Veio o único que poderia cumprir a lei, que foi o próprio Jesus Cristo. Foi o único, teve condições de cumprir a lei. E ele paga o preço da condenação do pecado, que é a morte. Ele morre a sua morte, no caso, na verdade, ele morre a minha morte e me dá a vida dele. Ele morre, paga o preço na cruz, mas ele ressuscita. E eu e você ressuscitamos com ele. Por quê? Porque o salário do pecado, que é a morte, foi pago pelo Senhor Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. E quando vem o judaizante dizendo que além de crer nessa verdade, teria que fazer isso e aquilo outro. Então, vai colocando julgo nas pessoas. Paulo, que era um conhecedor da lei, sabia o mal que isso fazia. E agora ele vai falar a respeito da insensatez de se voltar atrás. Ele vai dizer, ou vocês não conheciam a Deus, serviam a outros deuses que não eram deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, que está no versículo 9, como estás voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar? Os Gálatas tinham encontrado o melhor, eles encontraram a verdade libertou, como a verdade nos liberta, e agora estavam querendo prendê-los novamente, e eles estavam querendo se sujeitar a uma outra prisão. E Paulo vai falar que isso é uma forma insensata. E uma coisa que vai chamar a atenção, abençoado, de repente você não tem a prática de ler ou a Bíblia ou ler as cartas de Paulo. Paulo, em diversas oportunidades, ele vai fazer um questionamento. Ele faz no versículo 9, ele faz isso. Como vocês estão voltando? Que vocês querem se escravizar novamente? Ele faz uma pergunta. E uma coisa que me chama a atenção, toda vez que Paulo está fazendo uma pergunta, ele está querendo levar a igreja ou as pessoas que estão lendo a sua carta a fazerem uma reflexão na vida. Ele sabia a verdade, mas não bastava para ele saber a verdade, ele queria que os outros soubessem junto com ele, entende? Então ele faz perguntas, e são perguntas, e você vai ver em cartas de Romanos, que direi, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele nem faz uma pergunta.
Muitas vezes nós nos fragilizamos diante de situações, esquecendo que quem está conosco é muito maior do que quem está fora, abençoado. Então, o propósito de Deus para nós sempre será o melhor. Ele está dizendo, vocês agora conhecem o melhor. E vão querer agora voltar ao que era fraco, o que era pobre, o que não tinha expressão. Jesus vai dizer que o Evangelho é como um tesouro escondido. Quando se descobre um tesouro, você está rico, abençoado. Alô? Você está rico. A tua maneira de viver muda totalmente. Rico da graça de Deus. E ele vai dizer no versículo 10: guardais dias, meses, tempos e anos? Como assim? E aí no versículo 11 ele faz uma menção: eu receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Então todo aquele trabalho que ele fez, naquele instante chegou até a ficar receoso. Será que valeu a pena dar toda a instrução, falar de tudo aquilo que Jesus me falou lá no terceiro céu, e eles estão agora voltando à mensagem, a viver o que viviam antes de ouvir a verdadeira mensagem? Versículo 11. E no versículo 12 em diante, e até o 15, e nós queremos e vamos caminhar nesses versículos, são versículos maravilhosos. Observe o que está no versículo 12. Ele vai dizer assim: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois eu vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Volta a pergunta. Ele está tendo consciência seguinte, que quando ele anunciou o Evangelho para os Gálatas receberam com alegria, e nem a enfermidade que Paulo tinha, e ele tinha uma enfermidade física, ele tinha uma enfermidade na visão, isso não foi impedimento para eles receberem a palavra autêntica do Evangelho. Eles receberam com alegria, eles receberam com amor o que Paulo estava anunciando, tá? E agora Paulo está fazendo esse questionamento. Ele sabia que, se possível fora, eles arrancariam seus próprios olhos para trocar e colocar nos olhos de Paulo, porque Paulo tinha um problema na visão. Mas ele sabia, Paulo, que o amor que foi gerado no coração daquela igreja, quando ele anunciou o Evangelho verdadeiro de Jesus, eles estavam dispostos, até se possível fora, arrancar os seus próprios olhos e doar para Paulo. E aí Paulo agora está dizendo: por um acaso eu estou escrevendo isso para vocês acham que eu sou inimigo porque eu estou dizendo a verdade? Muitas vezes, irmão, quando alguém fala uma verdade para você, você acha que a pessoa quer o seu mal, né? Paulo está fazendo essa pergunta para os Gálatas. Eu, por um acaso, eu passei a ser inimigo de vocês, porque eu estou chamando a atenção de vocês que ouviram o Evangelho do Cristo ressuscitado, que eu anunciei, e vocês com alegria receberam, e quando eu agora estou chamando a atenção de vocês, que vocês estão sendo insensatos, porque vocês estão querendo voltar atrás. Isso não é uma atitude de inimigo, muito pelo contrário. Eu amo vocês e sei que vocês me amam. E uma coisa, irmão, muitas vezes nós fazemos coisas que achamos que está dando certo, mas Deus nos chama a atenção. Paulo está chamando a atenção daquela igreja, que ela tinha que repensar as suas atitudes. E Deus nos chama a atenção nesta tarde, para repensar o que nós temos feito de Jesus, chamado Cristo. Jesus nos chamou, Jesus nos pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. E que valores isso tem feito hoje para você? O que você tem feito com essa mensagem, com essa verdade? É a pergunta que eu faço. Jesus não é mais um. Jesus é um, é único. Ele não é mais um, ele é único. Ele é o único caminho. Ele é a única verdade. Ele é a única vida. Ele é único. Então, abençoado, o que você tem feito dessa mensagem? Não troque. Vou falar aqui, Deus está me falando, eu vou te falar. Não troque. Não troque o Jesus Cristo ressuscitado e vivo, que te ama,
por nada neste mundo, porque nada tem mais valor do que a pessoa bendita de Jesus.